Estão me ouvindo, meu povo? Boa noite. Pronto, já tá ao vivo lá, só esperando agora o horário para a gente começar o bate-papo, beleza? Enquanto isso, eu já estava perguntando. Pelo WhatsApp aí, vai Eu já pedindo estava para a perguntando galera se tinha acontecido compartilhar alguma coisa. para a gente aumentar nosso alcance, certinho? Estou compartilhando tudo agora. Isso aí, vamos lá. Eu vou, por enquanto, vou tirar de... Como, Wilber? No caso, eu estou no Face pelo celular. Aí estou compartilhando pelo celular. Não dá interferência. Massa. Olhando com seus olhos. Márcio, eu não estou achando a live em si ainda. Se tiver como você me marcar no Face nela, e poder mandar o link dela nos grupos. Ah, sim, agora achei. Vocês estão todo mundo combinando, né? Ah, vou botar minha camisa vermelha. Ah, meu Deus, hein? Eu pensei que estava combinado já. Porque vocês não... No teste foi falado. Não, vocês não me falaram o look de vocês, não. Tá vendo aí? Falei. É bom que eu faça diferente. O sangue é vermelho. Bora lá.
Alô? E aí, pessoal, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos nessa. Então, pessoal, boa noite. Saudações a todas e a todos. Muito bem-vindos e bem-vindos aqui a mais uma live em que a gente está tentando, então, trazer confluências, debates, diálogos para a nossa cidade, para discutir os nossos problemas e também tentar achar soluções. Essa é a nossa terceira live. Nossa primeira live foi no dia 12 de maio, e coincidente com o dia de aniversário de emancipação política de nossa cidade. A gente falou, então, sobre cidadania, tentando elencar esses tempos difíceis, mas, no mesmo tempo, dizer que nós somos cidadãos, temos direitos, temos deveres, e que, além de tudo, precisamos lutar para uma sociedade melhor. A segunda, a gente falou, não foi menos importante, na verdade, foi tão quanto. A gente falou sobre educação. Trouxemos aqui o pessoal, professores, para falar e entender como é que está a educação, e de maneira geral, mas focalizando também aqui em nossa cidade. Trouxemos a professora Jovita, o professor José Aquino, para falar, inclusive, sobre o corte desumano, vergonhoso e cruel que a gestão municipal fez em relação aos professores, dispensando, inclusive, os contratados. Ou seja, com praticamente 400 pessoas ficaram aí também sem nenhum tipo de renda. Um ato, num momento desse, de extrema insensibilidade, desumanidade. A gente vem conversando, então, com todo mundo. A gente quer ressaltar também que a gente tem algumas ações, enquanto partido, que a gente vai falar ao longo da trajetória. Mais uma vez, boa noite. Meu nome é Márcio Coelho, sou cientista social, formado pela Universidade Estadual de Santa Cruz, sou especialista no ensino de sociologia e também de gestão de políticas públicas em gênero e raça. Sou filiado ao PSOL. Aqui, mais uma vez, vou abrir um parêntese para a gente poder contar um pouco da trajetória que o PSOL tem tentado fazer em nossa cidade. A gente está há mais de um ano, então, criando um movimento para a reativação do partido. O partido estava, na verdade, desativado, paralisado politicamente. Então, a gente entendendo que o PSOL é uma ferramenta, nesse momento, para nós, única para a transformação social, que é um partido que defendeu, aliás, que foi extremamente contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, entre outras. É um partido que não se esconde, é um partido que é progressista e assume diretamente os seus ideais de esquerda. Então, para nós, isso é extremamente importante, porque como objetivo, nós queremos o povo, a massa, nos centros decisórios, nos poder de decisão, na perspectiva de consecução de políticas públicas e também na execução. Nós acreditamos que é necessário uma democracia que seja radical para que nós tenhamos, então, uma cidadania que seja também real, que a gente não tenha hierarquizações dos chamados cidadãos, ou seja, uns têm acesso, ou algumas vezes privilégios, e outros não têm nada. Por isso, nós encampamos a luta enquanto pessoal. A gente está, nesse momento, como eu disse antes, na nossa terceira live, e criando um roteiro de confluências de diálogos. Primeiro foi sobre cidadania, de maneira geral, trazendo educação, e essa agora, que não é
não tem nada de menos importante, muito ao contrário, é extremamente importante. A gente vai falar um pouco, então, sobre cultura. Desdobramentos outros que nós estamos tentando fazer são, a gente está distribuindo máscaras, então, com prioridade para a população em situação de rua. Estamos com a campanha também em relação ao Enem. Fomos veemente a favor do adiamento do Enem. As inscrições, inclusive, se encerraram ontem, mas, enquanto professores, que há muitos professores no grupo, estamos aí para ajudar os alunos da rede pública que tiverem dúvidas. Então, se tiver dúvidas, podem procurar aqui na página, ou então nas nossas redes sociais, que nós ajudaremos, então, nesse acompanhamento para os estudos, preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Vou pedir para vocês, então, quem está nos acompanhando, para curtir a página aqui do partido. Nós também temos o Instagram, só chegar lá e procurar o pessoal Eunápolis, que fica muito fácil. Curtir, compartilhar esse vídeo também, porque o assunto é extremamente importante, vai ser muito bom a gente debater. A gente está num momento político extremamente complicado e preocupante, e por isso eu separei aqui uma passagem do Gramsci em relação à indiferença. Acho que tem... não é bem poética, mas ela tem um quê, sim, de muito profundo. Então, vou ler aqui para vocês, porque esse tempo não é para... A gente não tem como ficar indiferente. A gente tem, sim, que tomar partido, e aí, qual seja ele, que seja progressista, obviamente, que seja de esquerda. Ele fala assim: odeio os indiferentes. Viver quer dizer tomar partido. Não podem existir os que apenas são homens, estranhos à idade. Quem vive verdadeiramente não pode não ser cidadão. Assumir um lado. Indiferença é apatia, parasitismo, velhacaria, não é vida. Por isso, odeio os indiferentes. Esse é o momento, então, que a gente vê a nossa democracia, a nossa cidadania o tempo todo ser atacada, e a gente não pode ficar indiferente. A gente tem que se organizar, discutir, procurar soluções e ir para a luta. Então, como falei antes, o tema hoje é, então, cultura. Tem o título da live, a gente não quer só comida, artistas e cultura em tempos de pandemia. A gente tem como convidados aqui, então, Jéssica Soares, que é turismóloga formada pela UNEB Eunápolis, também é estudante pós-graduando em Educação, Cultura e Linguagens pelo IFBA, Eunápolis, ativista cultural e agente de cultura no Espaço Cultural Viola de Bolso. Estamos também com o Wilver Moreira, estudante de pedagogia, presidente do Conselho Municipal de Juventude e militante da Nação Hip Hop Brasil e da UJS. E também Sumário, que é coordenador do Espaço, ponto de cultura muito importante na cidade, o Espaço Cultural Viola de Bolso. Sejam todos bem-vindos nessa semana, que foi extremamente importante, que, aliás, a cultura, né, os artistas deram um passo importante com a aprovação em primeiro turno da chamada Lei de Emergência Cultural, para dar um subsídio, para ajudar os artistas aí que vêm, de certa forma, também sofrendo muito com essa pandemia. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai começar, então, trocando essa ideia com Jéssica, pedir que ela faça uso da palavra agora como melhor desejar. Bem-vinda, Jéssica, prazer, a palavra é sua. Obrigada, Márcio. Obrigada, Márcio. Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade do espaço, né, do lugar de fala, e agradecer também por Sumário e Wilver estar aqui conosco. Gratidão, você já me apresentou, mas eu vou reforçar um pouco, né, para cumprir o protocolo. Está um pouco ruído. Será que você poderia desligar os outros microfones? Márcio? Estou ouvindo, como? Está um ruído para mim aqui. Acho que normalizou agora. Começou, mas normalizou. Sim. Então, eu sou turismóloga pela UNEB, né? Me formei em 2018 e atuo no Espaço Cultural Viola de Bolso desde 2017.
sou ativista cultural e agente de cultura pelo espaço. Também tenho formação pelo curso Formação e Qualificação pela Rede Ação Griot, em parceria com o Grão de Luiz em Griot, coordenado por Lília Pacheco e Márcio Griot, no Ponto de Cultura de Lençóis, por intermédio do Viola. E, nesse momento, para falar de pandemia, né, de ação cultural em meio à pandemia, é a gente lembrar, primeiro, e infelizmente, ter que refletir, né, que estamos realmente numa pandemia. Muito difícil a gente conseguir nos articular tão rapidamente, visto que em um dia a gente estava produzindo, programando, marcando data, eventos, e em outro dia a gente teve que fechar e, de repente, mudar toda a nossa estratégia, que ainda a gente está avaliando, né? Não é uma mudança tão fácil assim, a gente sair de algo que é presencial, de uma ação que é prática, no sentido de relacionar diretamente com os alunos, com a comunidade, né, com os companheiros, com as parcerias, e de repente a gente ter que se distanciar e utilizar, né, desses espaços virtuais da rede para essa relação. A princípio, no Viola, falando assim especificamente um pouco nesse momento da ação do Espaço Cultural Viola de Bolso, né, que é um espaço cultural e também é ponto de cultura certificado desde 2018, a partir do programa Mais Cultura. Lembrar, discutir, na verdade, e falar que a gente se preocupou de início em prestar assistência aos nossos alunos, né? Como seria isso? Antes da gente mostrar até mesmo para outros parceiros, para outras instituições, o nosso trabalho como é que a gente vai agir com relação aos nossos alunos. Foi a nossa maior preocupação, né? Especialmente as nossas crianças. Então, a gente buscou esse contato nesses quase 3 meses que a gente está parado. A gente buscou esses contatos com os pais, tentamos estratégias viáveis, usar o WhatsApp, fazer grupo, mandar atividade para os pais. E pais também procurando a gente para saber, né, como é que a gente podia auxiliar, porque os filhos estão em casa e sem atividades ou com atividades poucas. Então, para a gente isso é muito importante, né? Dar esse auxílio e esse subsídio para o espaço. Eu acho que nesse momento o mais importante para a gente é contar com as parcerias, né? Contar com as parcerias de outras instituições, contar com as parcerias de ativistas, artistas e educadores, e foi isso que aconteceu, né? A gente buscou com professores materiais em PDFs para que a gente pudesse disponibilizar, visto que no Viola a gente trabalha muito também com material mais físico, né? No sentido assim, livros para contação de história e tudo mais, parcerias para a gente produzir teatro de boneco para interagir com as crianças, né? E a gente vai buscando cada vez mais. A gente está aí com mais essa vitória, né? Esperando agora a votação do Senado, e para a gente é muito importante essa lei emergencial de cultura, porque o tema a gente não quer só comida, realmente a gente quer arte, a gente quer leitura, a gente quer música, mas a gente também precisa comer, né? E a gente também precisa nos organizar, a gente precisa nos manter. E é muito importante que saibam que, por mais que a gente faça por amor à cultura, e aí o artista, o músico, o poeta, faça aquilo que ele crie, né, por amor, a gente também precisa desse subsídio para que a gente possa se articular, né? Não é uma fase fácil para a gente, é muito difícil, até porque a gente tem uma equipe pequena, mas ainda assim a gente conta com os parceiros, e que bom que a gente conta com esses parceiros. Isso, nesse sentido, aqui na cidade, eu acho muito bonito, né? Quando a gente procura um e o outro vem, traz uma proposta, e a gente vai se articulando, e é isso que a gente busca mesmo, tá sempre aberto. Suma vai explanar mais à frente a respeito da lei, né, da política, mas, assim, nesse momento, o que a gente tem? A gente tem um projeto em parceria com a prefeitura desde outubro,
que é a Cultura como Cidadania, e é um projeto, foi uma chamada municipal, fomos aprovados, e a gente está sendo financiado a partir desse projeto, os oficineiros, né, os demais integrantes do espaço, mais a manutenção do espaço, embora esteja fechado, a gente está se organizando, a gente está cuidando do nosso acervo, da biblioteca, a gente tem um acervo muito rico, no sentido de história mesmo da cidade, né? Porque no Viola a gente trabalha nessa perspectiva da valorização da cultura local, da cultura popular de Anápolis e região, né? Da cultura popular em torno de, em geral, pensando em Brasil mesmo, né? Mas pensando especialmente em Anápolis. Então, a gente cuida, né, da história da cidade, e para a gente é importante agora estar mantendo esse acervo, a gente cuida, é claro, da higienização, de respeitar, né, a Organização, né, Mundial de Saúde, e seguir as estratégias de cuidar, sim, da pandemia, né, de um ou outro, de a gente não se aglomerar no espaço, mas de tentar cuidar e manter, e tentar atingir o nosso público, porque a gente sabe que a cultura é para todos, mas quem é que tem acesso, né? Como é que vai ter acesso? Então é isso que a gente pensa. Quem são os nossos alunos que têm acesso à cultura através das mídias, através das redes sociais, né? Eu tenho alunos que eles não podem, não tem como utilizar no WhatsApp, então eu vou pelo Face, então eu tento mandar pelo e-mail, então eu tento ligar, entendeu? Ou então encontrar com a mãe, houve uma mãe que pediu para encontrar e passar as atividades. E a gente tenta dessa forma, porque é isso que é o ativismo, a gente tentar fazer para que o outro seja auxiliado, para ajudar o outro de certa forma, né? Hoje, em termos de Estado, a gente tem aberto, através da Fundação Cultural do Estado da Bahia, a 8ª edição do Calendário das Artes, né, que é um edital muito interessante, muito embora ele já esteja encerrando dia 1º, pode ser que prorrogue, né, por conta desses feriados que ocorreram nessa semana, mas até então está para o dia 1º que ele está oferecendo, né, premiando 200 propostas no macro território da Bahia. Então, aqui na nossa região em Anápolis, que é o macro território do extremo, o extremo sul, né, Costa do Descobrimento, a gente está tendo vai ter, no caso, distribuições desse projeto, né? E é um projeto para criadores, artistas, poetas, e para fazer justamente nesse período da pandemia. Então, tem um prazo para você submeter o projeto, para o projeto ser aprovado e você fazer, seja uma poesia, uma música, um clipe, um teatro de boneco, mas algo que seja feito no seu isolamento, no isolamento da pessoa que vai, né, concorrer ao projeto, que ela comprove esse isolamento, ainda que seja grupo de artistas entre 2 ou 3, e ela vai estar ganhando, né, esse recurso que chega a R$ 2.000 por grupos de artista ou pessoa física. Então, assim, é o projeto que está aberto por enquanto, né, aqui na Bahia, e que tem auxiliado a Baiomi, a Casa de Cultura de Porto Seguro. Ela está fazendo um auxílio e prestando, né, auxílio para alguns artistas da região para ajudar, porque a gente sabe que é um pouco complicado, às vezes, mexer, né, no edital, nas plataformas, mas esse edital ele é muito tranquilo e ele é bem simples, né? Ele veio realmente para ajudar. Bom, e por fim, assim, em resumo, falar assim, o quanto os espaços culturais, né, como o Viola de Bolso, é importante, principalmente nesse momento, porque nesse momento o que a gente mais consome é cultura, né, leitura, arte, música, e é isso que a gente faz no espaço. Então, assim, para a gente também não é fácil a gente pensar estratégias e já colocar no ar. Então, a gente também pede propostas, né? Pede auxílio, pede parceria com os colegas. E isso para a gente é muito importante. Turino, ele fala, né, que os pontos de cultura, eles potencializam o lugar.
eles potencializam o lugar, as articulações das feiras solidárias, das artes, dos eventos, tudo aquilo que a gente faz, como a gente pode fazer isso de modo virtual. Eu acho que esse é o momento agora da gente pensar o que fazer agora, porque pós-pandemia, a gente se articula pós-pandemia, mas assim, já não é tão fácil a gente pensar agora nessa modalidade que a gente está de distanciamento, mas a gente pensar agora em saber em quem vai atingir. Eu falo nesse momento, enquanto integrante do Viola, em quem a gente vai atingir a respeito dos nossos alunos, né? Das pessoas que estão ali, da comunidade, das pessoas que apreciam, que visitam o espaço, né? É claro que virtualmente a gente tem uma gama de locais de museus e bibliotecas virtuais e discussões e lives que a gente pode estar compartilhando isso, mas nesse momento a gente pensou principalmente em nossas crianças, né? Porque a gente sabe a realidade delas, então como é que a gente vai atender elas? E a gente está tentando fazer dessa forma. Eu acho que eu findo aqui nesse primeiro momento, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Ótimo, obrigado, Jéssica. Só dando um salve aqui, muito obrigado, viu? Dando um salve para a galera que está acompanhando a live. Ana Paula aqui já botou boa noite, companheiros. Acompanhando também a Isa Lula Santos, Levi Cunha, o Bernardo Marques, Marcos Aurélio Farias também mandando um alô aqui para a galera. Eduardo Alves. Todo mundo aqui acompanhando a live, e dizer que quem tiver pergunta, comentário, pode ficar à vontade para mandar para a gente poder repercutir. Ciro Lins aqui também, companheiro de partido, falando salve companheiros, e aí completa também falando, todo mundo que pensa, faz e admira a cultura em Eunápolis, passou e passa pelo Viola de Bolso. Parabéns, dando parabéns aí para a galera do Viola de Bolso. Vitor Damião também dando um salve para todo mundo aqui, e é isso. Tem uma coisa que é interessante, que trouxe, acho que o público-alvo que Jéssica fala, do Viola de Bolso, que me parece que é um público que é mais pessoas, de certa forma, mais carentes, né? Isso, que tem uma vivência um pouco mais dificultosa, digamos assim, e que normalmente a gente tem uma confusão em relação à cultura. Que o que acontece? As pessoas, às vezes, elas confundem um pouco a cultura na perspectiva de que a cultura é aquela coisa que vem da Europa, que é ópera, que é só e simplesmente obra de artes caras, entre outras coisas, e a gente sabe que é bem assim. Para a sociologia mesmo, a gente tem esse tipo de cultura, que é a chamada cultura erudita, mas também tem a cultura popular e a cultura de massa. A de massa, ultimamente, a gente tem acompanhado muito, né? Que as lives dos sertanejos, o sertanejo universitário aí, que tem bombado milhões e milhões, que é para quem goste, tá aí. Mas tem também aquela outra cultura, que é de base realmente popular, que está na base do povo, que é muito pegado também nas periferias. E aí eu queria passar muita bola para o Wilver agora, para ele poder falar um pouquinho de como é que está se dando essa perspectiva. Eu já acompanhei algumas lives que ele faz com o pessoal do rap, e ele falar, porque normalmente a gente tem esse preconceito. Rap, funk, não, isso não é cultura, isso aí é outra coisa. Mas não, a gente sabe que não é assim. Isso é sim cultura do povo, cultura vem de cultivar realmente o que floresce. Então, passo a bola para você, meu amigo. Mande aí, Wilver. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Pedindo desculpa que eu acabei saindo rapidinho, mas era o computador desligando. Fui correr atrás aqui. Então, boa noite. Prazer enorme estar aqui com o mestre Sumário, minha parceira Jéssica também aí, que também está sempre nas nossas caminhadas. Concordo com o Ciro Gomes, eu acho que todo mundo que pensa e faz a cultura em Eunápolis passa pelo Viola de Bolso. Eu sou cria do Viola de Bolso. Me descobri militante da cultura mesmo e tudo, foi através do Viola de Bolso, né? Os nossos primeiros eventos também foi lá no Viola, e lá aprendi e aprendo constantemente com o mestre Sumário, e toda a galera lá, Marquinhos, Anselmo, e enfim, cara, é bem complicado as coisas, né? A cultura hip-hop aqui na região, até tive discutindo isso até nas nossas lives lá a gente discutiu um pouco sobre isso, que ela vinha passando, que ao meu ver era o melhor momento da história da cultura hip-hop na região, vinha acontecendo.
Aqui em Eunápolis estava organizada 3 batalhas, isso nunca tinha acontecido, ter 3 batalhas. A gente tem a Batalha do Repensando, né, que organizaram comigo, Carol e o pessoal da UJS, da Ação Hip Hop Brasil organiza, que faz nas escolas, né, e nos pontos de cultura, como Viola de Bolso também, a gente já faz algumas edições lá. Tem a Batalha do Esparta, lá no Juca Rosa, e a Eu na Batalha, que acontece todo sábado na Praça da Matriz. E tirando que em Porto Seguro, Arraial, também tem outras batalhas se organizando e acontecendo constantemente. Então, era um momento que vivia um dos melhores momentos mesmo para o rap na cidade e na região. E quando a gente vem, né, toda essa quarentena, todo esse isolamento, a gente sofre esse baque direto. A gente, o Repensando, usando como exemplo, a gente já tinha criado uma agenda para assim que as aulas voltassem, a gente fizesse várias edições, já estava já fechado com o Jairo, com o IFBA, a edição no Viola de Bolso, e veio a quarentena, a gente ia fazer até no Jairo, a gente pegou e falou, olha, Carol, bora cancelar por conta de tudo. A gente deu preferência a cancelar, e sofre de uma forma geral, né? E a gente percebe que na cultura, a relação das mídias, assim, que a gente sabe que a cultura de massa, ela ocupa todos os outros espaços, né, cara? Sempre ocupa a mídia de forma geral, a TV, a internet. E durante a quarentena, ela vai e ocupa novamente, ela se adapta com uma facilidade muito grande que dá através das próprias indústrias culturais capitalistas, né, velho? Então, a gente vem sofrendo com essa situação também. Então, são grandes empresas milionárias que patrocinam esses artistas. Grande parte desses artistas, inclusive, são artistas que voltaram no atual governo, criticando projetos de lei como a Lei Rouanet, fazendo todas essas críticas, fazendo um ataque aos artistas mesmo, né? Artistas, o sertanejo também, contra a lei de meia entrada, contra várias outras coisas assim, se posicionaram constantemente. E são essas pessoas que, no período da quarentena, têm conseguido lucrar de forma absurda, têm conseguido ter toda a mídia para ele, né, velho? O monopólio das mídias também, de redes sociais para eles. A gente percebe, por exemplo, um exemplo simples, é que eles fazem uma live no Instagram e demora horas e horas a live ali, a gente vai fazer uma live e ela avisa com 20 segundos que a live precisa ser encerrada. Então, assim, é uma concorrência desleal, né, cara? E pensando na cultura nesse processo é algo inimaginável. Usando o Viola como exemplo, poxa, depois de todo sarau poético, existe um abraço coletivo que é dado, então não é só a amostra da cultura, é aquele espaço, é a convivência, é a aproximação, é algo que a gente aprende constantemente ali dentro desses espaços, né? Eu, particularmente, quando cheguei lá, eu tinha mais dificuldade de abraçar outro companheiro ali, né, e aquela coisa toda. E o Viola foi um espaço que ajudou a discutir essas questões, né? E isso, assim, todo mundo. Então a gente chega lá, a Jéssica tá rindo, né? Mas ela sabe como é que é, né? Não é só para... Tocou. Ela sabe como é que é a situação e ele acaba criando essa relação mesmo, assim, de cuidado, de carinho pelo artista, de carinho pela comunidade. E a cultura hip-hop tem essa aproximação também, né? As rodas de freestyle, não tinha como a gente fazer uma roda de freestyle, uma roda de batalha com 1 metro de distância. A gente precisa estar próximo, a gente sempre fala, vem para perto do MC, para a gente sentir a energia, para a gente rimar melhor, para a gente mandar essa rima. Então, a quarentena, ela impacta a gente de várias outras formas também, né? Tirando como exceção com essa semana, que ainda bem que até eu venho conseguindo agora, conseguir produzir algo, pensar algo, mas a quarentena vinha sendo muito difícil para mim, porque a inspiração está na rua, né, cara? A inspiração, ela está na vivência. A inspiração, ela está no que a gente vivencia, nos contatos, nas encruzilhadas. É ali que a gente acha as inspirações. E nesse período de quarentena, assim, aquela vontade, não, véio, agora que eu estou em casa, vou produzir, vou fazer, vou construir. Só que não é, né? Não é tão fácil. A gente vinha com vários outros problemas. Era aquela coisa, pô, será que o auxílio vai ser aprovado? Como é que a gente vai ficar sem trabalhar durante esse período? Como é que vai fazer? E aí não tem, sabe?
sobre como falar, como projetar, como pensar. Então, foram vários projetos que tivemos que repensar mesmo. Ela veio com essa questão, mas a arte, cara, a cultura, ela se mostrou tão necessária novamente, né, neste período. Então, foi através disso daí mesmo, foi conversando com meus amigos, foi através das lives também, trocando essas experiências ali com os parceiros, que até eu gosto de ter essa relação nas lives ali de, pô, é uma chamada de vídeo que a gente está fazendo no Viva Voz e que outras pessoas possam ver e participar dos comentários, algo do tipo, sabe, para que seja essa comunicação mesmo, fortalecer a comunicação, fortalecer o contato, mesmo que por meios digitais, né? Poxa, cara, enquanto a gente faz militância partidária também, né, até pensar a militância partidária durante esse processo, ela se torna tão complicada também, né, velho? Eu sou filiado ao PCdoB e, tipo, a gente tem uma dificuldade também de repensar como que os partidos vão lidar com isso, porque, poxa, a esquerda sempre se organizou historicamente nas ruas, cara. Então, como que vamos derrubar o fascismo dentro de casa, tá ligado? Então, como que vamos nos articular estrategicamente para derrubar o fascismo, cara? Tá ligado? Então, assim, obviamente, eu, enquanto MC, enquanto artista, busco minimamente fazer isso através da poesia, através da música, né? Eu sei também pô, parte do que eu aprendi sobre o que foi o momento da ditadura militar, aprendi através da arte, através da música, né? Então, da arte que eternizou aquele momento. Então, poxa, me sinto obrigado como artista também estar eternizando as minhas aflições por este momento, né? Aflições que, caramba, faz a gente sentir saudade do Fora Temer, né, velho? Então, é uma coisa de doido. O Brasil, para o período de quarentena, para o período político do Brasil, ele vem provando a cada dia que pode ficar pior do que já está, né, velho? A gente olha para a situação atual e não tem como piorar. E vem no outro dia o presidente falando uma merda no Twitter, e aí a gente, caramba, velho, isso não está acontecendo, tá ligado? Então, é algo que a gente vai trabalhando, é algo que a gente vai pensando, é algo que a gente vai meditando. Então, a gente vem tentando isso daí, né? Eu falo constantemente com o Sumário, porque precisa do Quem Tem Medo de Poesia. A gente precisa pensar no Quem Tem Medo de Poesia, nem que seja virtual, alguma coisa do tipo, cara. Porque é algo, para quem você conhece o Quem Tem Medo de Poesia, eu acho que a maioria das pessoas também que estão acompanhando aqui a live conhece esse projeto no Viola de Bolso. E com certeza é o projeto que mais abraça, assim, sabe, velho? Que você mais sente a energia mesmo, a atmosfera que é criado ali durante o sarau poético é uma coisa de outro mundo, velho. E eu sinto falta disso, eu acho que... Eu não sei o que será depois da pandemia, na verdade, né? Não dá para a gente pensar muito o que será a sociedade depois desse processo, mas que eu já sinto falta do que sinto, né, velho? Não dá nem para saber. Então, eu acho que nesse primeiro momento, eu acho que eu mais falar um pouco sobre isso mesmo. Também assumi no final do ano, na verdade, né? No início do ano, o Conselho Municipal de Juventude também, e não pudemos atuar, né? Também veio todo esse período aí não teve mais reuniões também, então fica aí com essa dificuldade de atuar no Conselho Municipal de Juventude. Era um ano para a gente construir a Conferência Municipal de Juventude, visando a Conferência Estadual e Nacional de Juventude também, que continua, inclusive, com o seu calendário, né, velho? Não adaptou nada aí, tá aí para tentar derrubar mesmo. E estamos aí passando por essas dificuldades, né, velho? Enfim, acho que tá por aí. E pensar cultura em Eunápolis nesse período é algo muito, muito complicado mesmo, até quando a gente pensa, nós que somos ativistas culturais, é impossível pensar a cultura e não pensar no Viola de Bolso, e não pensar nas nossas práticas. Mas, infelizmente, a cidade ainda é conhecida como a cidade do Pedrão, né? Então, e aí a gente precisa pensar também que modelo é esse para depois da pandemia, para depois disso tudo aí. Pensar que cidade é essa, que cultura é essa que a gente quer para a nossa cidade. Então, tá aí os desafios para a nossa militância. Massa, Wilber, é isso aí.
Galera, só reforçando aqui, quem tiver pergunta, quem tiver comentário, pode ficar à vontade aqui. Essa primeira rodada, então, a gente abriu para os convidados fazerem suas explanações, suas impressões iniciais, e depois a gente vai para esse bate-bola, então, em que vocês podem ficar à vontade para fazer pergunta. Passando aqui para o sumário, e aí a gente fala muito da cultura, essa parte realmente que é do afago, que também tem uma parte do carinho, tem a parte que é imaterial, mas também tem a parte que é material, que a gente precisa, inclusive os artistas, no caso, para sobreviverem, né? E aí tem algumas partes, são legislativas, tem decretos, tem leis para fomento da cultura. A cultura ela tem um impacto gigante, inclusive também na economia. Para a gente ter uma ideia, a cultura impacta em 170 bilhões por ano na nossa economia. Emprega aproximadamente 5 milhões, então, de indivíduos, seja os artistas, seja as equipes que montam a estrutura, entre outras coisas. Então, cultura é extremamente importante em todas as áreas. Eu acompanho também o trabalho do Viola de Bolso já há algum tempo, via aí as ações que eles têm proporcionado nas redes sociais, nesse momento, aí trazendo a questão do Quem Tem Medo de Poesia, questão também do rememorando alguns musicais, alguns artistas que passaram pelo Viola de Bolsa, e percebo que não estão parados, né? Então, tentando trazer agora para o Sumário, ele explicar um pouquinho dessa questão, como o Viola tem atuado, o que ele está achando para a cultura, dos pontos de cultura, o que falta para a cultura, de certa forma, aqui em Eunápolis, dar um passo mais firme adiante. Inclusive, já tem algumas legislações que estão em nosso organismo municipal aqui. É contigo, Sumário, seja bem-vindo. Boa noite, professor Márcio, boa noite, Jéssica, Wilber, todos que estão acompanhando nesse momento. Primeiro, parabenizar por essa iniciativa, porque a gente está precisando discutir os diversos temas, e um momento difícil como esse, né? Então, é dessa forma, é nesse formato, acho que a gente tem que multiplicar isso. Pois bem, e nesse contexto atual do Brasil, então, a gente tem vivenciado dois pesadelos, né? Que é o da própria pandemia em si, né? Em virtude da Covid-19, e o pesadelo, a ameaça aí cada vez mais próxima do fascismo batendo as nossas portas, né? Com esse governo atual, que, infelizmente, como o foco nosso é a cultura, infelizmente, no campo da cultura, soterrou toda a perspectiva de legislação a partir do Estado Democrático de Direito. O movimento cultural é esse movimento que sempre resistiu, do qual citou você, a Jéssica falou também, e todos que estão nos acompanhando, o Wilber também falou desse campo da resistência. Agora, a gente parte do princípio também do direito. Então, o Brasil, ao longo dos anos, ele se tornou signatário de vários tratados internacionais, inclusive, né? E nesse campo da diversidade como um todo, da diversidade cultural. E isso posto, tratou a estabelecer a sua política já com base nas experiências históricas do seu povo e com base também no arcabouço jurídico e antropológico dos estados, né, em outros países. Então, fruto dessa articulação com o advento do governo democrático de Lula, então, ali em 2005, você tem a construção do Plano Nacional de Cultura, que tem como base, respaldo jurídico, a Constituição Federal de 1988, que diz: todo o povo brasileiro, todo cidadão tem direito à cultura. Cabe ao Estado implementar.
E aí, no governo popular democrático, que inicia ali como uma experiência, então você tem um Ministério da Cultura com um potencial de ação importantíssimo. Esse plano, que ele nasce das primeiras conferências, esse Plano Nacional de Cultura, a previsão dele era todas as suas metas, 24 metas, se não me falha a memória, implementadas até 2020. Então, uma das principais metas que dizia respeito à reconstrução de um passivo, que era respeito à diversidade e fortalecimento dessa diversidade cultural em todo o território brasileiro e nos diversos territórios autônomos dos povos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos vazenteiros, das comunidades de folias de reis, dos rezadores, dos artistas de rua, dos circos. Quer dizer, então, todo esse movimento, essa diversidade cultural ali consagrada. Né? E aí, as metas, então, ela passa a se estabelecer e a fazer uma inversão, como a gente dizia, descentralizar os recursos do eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, e esses recursos chegar até os diversos rincões nas comunidades culturais. Resumindo, então, é aí onde nasce o projeto de pontos de cultura, que são pontinhos que eles já estão resistindo em vários lugares e que passam a ter uma grana para ajudar nessa caminhada cultural. Ocorre que o importante disso é que o Ministério da Cultura ele vai trabalhar com 3 dimensões da cultura. Numa amplitude, vamos dizer, conceitual, antropológica, do fazer cultural, de romper com aquela visão que você, inclusive, iniciou a sua fala, professor Márcio, aquela visão antropocentrista, que torna a cultura como se fosse uma coisa de um altar, de cultos, que não é. Então, rompe com isso e passa a trabalhar essa perspectiva de garantir que os outros também tenham condições de atuar. E essas 3 dimensões são a dimensão simbólica, todo o olhar, a cosmovisão, o sentimento, os símbolos que trabalha a cultura com as suas comunidades, o povo brasileiro. Então, a simbólica, a cidadã, fundamental no Estado Democrático de Direito. Então, tem o direito à cidadania e uma cidadania cultural que garante a aliança entre a educação escolar, que é uma coisa, a educação comunitária, familiar, que é outra, e a educação a partir das expressões artísticas, que é um ponto fundamental dentro do arcabouço cultural. E a outra cidadã, que é outra dimensão, para além da cidadã, que é a dimensão econômica. Então, simbólica, cidadã e econômica. A econômica, ela vem também para romper com essa visão de que a cultura é feita por um bando de doidos, de vagabundos, de sem que fazer, de malucos, de rastas, de pretos e pretas, né? Quer dizer, e que não gera dinheiro. A perspectiva aí desenvolvimentista, economicista, muito carregada, muito forte. Então, a perspectiva econômica da cultura vai buscar romper com isso também. Eu estou falando a partir do governo que se iniciou do ano 2000 em diante, baseado na nova Constituição Federal. Então, só como exemplo dos pontos de cultura na nossa região, no extremo sul da Bahia, que era território extremo sul,
antes de desmembrar para território Costa do Descobrimento e Extremo Sul, quando nós iniciamos em 2008 com o projeto Pontos de Cultura, foram aprovados 10 projetos no extremo sul da Bahia. Cada projeto recebeu 160 mil. Imagine, 10 projetos, 160 mil, 1 milhão, quase 2 milhões de reais. Pouco, mas, porém, muito diante de um passivo imenso. E esse recurso foi distribuído onde? Distribuído na economia regional, onde foram comprados violões para a aula de música. Foram comprados no comércio local. Em Teixeira, em Caravelas, em Eunápolis. Foram no comércio local. Então, quem recebeu dinheiros desses projetos? Quem eram os oficineiros? Trabalhadores da cultura, como nós. Então, para você ter ideia, então, dessa perspectiva do direito que foi avançando. Bom, isso como um exemplo, mas agora eu vou retomar a perspectiva do Plano Nacional até 2020. Não sei como é que está meu tempo, vai vendo aí, marcando e me avisando. Então, pode ficar à vontade, Sumário, vai falando aí. Tá, legal. Então, nós temos um problema sério, porque daqui a pouco eu vou entrar no nível local, mas ainda nacional, é que quando começa a ganhar força e as metas de 2020 do Plano Nacional iam acontecendo, uma das metas fundamentais era a constituição do Sistema Nacional de Cultura, que passava pelos governos do Estado e pelos governos municipais, pelos municípios, entes federados, município e Estado. Então, na Bahia, a gente tinha um governo também que estava muito alinhado com a perspectiva nacional, o governo Jacques Wagner. Nós conseguimos avançar nessa, apesar de muitas dificuldades, mas nós conseguimos avançar nessa perspectiva de construção do sistema estadual de cultura. E o sistema estadual, por sua vez, trabalhar os sistemas municipais. Então, era a adesão que os prefeitos tinham que fazer para a instalação de um sistema que vinha ali na carta de adesão, vinha dizendo os benefícios para cada município e cada estado, evidentemente. Então, não só a injeção de recursos, mas também o estabelecimento de parcerias importantes, MEC, universidades, escolas municipais, territoriais. Daí nasce os projetos escolas culturais, escolas nas universidades, cultura nas escolas. Então, esses projetos eles nascem daí. Bom, quando chega em 2015, muitos sistemas foram aprovados nos estados e também nos municípios. Mas ali já cheirava a ameaça do golpe contra a Dilma. Então, já ameaçava esse plano nacional que vinha acontecendo e correndo. Bom, depois, para resumir, acontece o golpe de Temer e sua cambada ali no Congresso. E, então, aí para tudo. Aí o Ministério deixa de existir e depois chega onde nós chegamos hoje. Vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? Permanece o direito à cultura dentro do Estado Democrático de Direito, que a gente ainda defende, apesar de todas as ameaças, mas nós estamos neles e nós vamos fazer a defesa por conta dessa perspectiva do direito, da cidadania. E com o golpe, então, se instala o pior no campo da cultura. Há um detalhe na história que é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, aí ela começa a aparecer como uma salvadora da pátria, que não é, porque ela coloca a perspectiva de relação com o mercado, com as empresas. E nós também não aceitamos isso.
porque a perspectiva do direito é que garante que o Estado brasileiro tem que cumprir com sua obrigação com a cultura. É aí onde, neste momento, o que aconteceu, mesmo com todo o direito cultural a partir dos sistemas ter sido jogado no lixo por este governo que está aí, mas teve todo um movimento nacional que conseguiu dizer no Congresso que aquele dinheiro que está guardado por conta do Plano Nacional, do Sistema Nacional de Cultura ter sido jogado no lixo, é preciso que os sujeitos sociais da cultura assumam ele. Daí onde surge, então, a proposição de vários deputados, que culminou na lei que hoje a gente chama de Lei Aldir Blanc, de emergência cultural, que vai trabalhar com essa perspectiva de apoio e ajuda para milhões, milhares de artistas no país inteiro. São 3 bilhões de recursos que a gente agora vai ter que dizer como é que vai funcionar para chegar nas comunidades culturais, naqueles que mais precisam. Está dito lá na lei, a lei Aldir Blanc não é para as grandes estrelas, para os grandes, porque faz a mesma ação que essa ação emergencial dos R$600, vai trabalhar, né, nessa condução, então, de chegar a quem realmente hoje está precisando. Eunápolis, a situação não é diferente do Brasil. Só que Eunápolis tem alguns atenuantes, algumas peculiaridades. Uma, os artistas que se auto-intitulam artistas não se unem. Estou generalizando, mas vamos dizer assim. Os que se dizem artistas. O movimento cultural ele não tem uma força necessária para chamar esse segmento que acham que é mais artistas. O campo da música é onde tem uma turma maior, vamos dizer assim. Da música, que eu digo, da música que está na fronteira com a indústria cultural. A indústria que liga barzinhos, turismo, hotelaria, cervejaria, essa coisa. Então, mas de outro modo, tem um movimento cultural que resiste com muita força. Então, você tem uma comunidade da capoeiragem que é imensa, que está precisando de ajuda agora. As casas de capoeiras que alguns têm dentro do seu próprio terreno, está precisando dessa ajuda. Os professores de capoeira. Então, casas de cultura, como na Boa Vista de Cleusa, lá no bairro Boa Vista, se não me engano, o nome, acho que é Boa Vista, precisando desse apoio. Iniciativas empresariais como a Casa das Artes precisa desse apoio. Está todo mundo fechado, todo mundo parado. Os músicos, um detalhe para os músicos, que já em dezembro, o Ministério Público, por conta de algumas irresponsabilidades, penalizou os músicos para não tocar nos bares. Então, quem tocava de boa, tranquilo, foi penalizado com aqueles que botavam os paredões na porta, os sons altos, e esculhambava geral. Então, por conta disso, já a partir de dezembro, os músicos já estavam numa situação precaríssima. Chegou nesse momento, então, imagine, complicou mais ainda. Desculpe, porque já fiquei rouco. Um outro detalhe importante é que a administração municipal, por mais que tenha um olhar de experiência sensível do prefeito Robério, mas
ele não consegue furar o bloqueio dos interesses adversos à cultura ali na administração. Somado a isso, o despreparo das pessoas em conduzir uma política. Porque nós conseguimos, em Eunápolis, a partir de 2015, nessa perspectiva nacional, nós conseguimos aprovar o Sistema Municipal de Cultura, conseguimos reativar o Fundo Municipal de Cultura, com verba, com dinheiro que está lá, e conseguimos reconstruir o Conselho Municipal de Política Cultural. Ocorre que isso foi no governo Neto Guerrieri, ocorre que com a mudança de governo, isso também foi relegado a segundo plano. Ou seja, a cultura não é prioridade nesse município, infelizmente. Como que o Viola conseguiu acessar um recurso público? É histórico, em Eunápolis, uma organização da sociedade civil acessar da cultura, acessar um recurso público via uma chamada pública. É a única vez. Na época, inclusive, eu chamei a atenção para alguns setores do movimento, dizendo, vamos encher essa chamada pública, o William sabe disso, vamos encher essa chamada pública de projetos, para a gente deixar o governo numa situação difícil, porque a demanda é grande, o passivo é enorme, o despreparo municipal maior ainda, e penalizado ficam as comunidades culturais, os coletivos que existiam, e também os sujeitos que fazem a cultura, os artistas, atores, atrizes, poetas, escritores, que o Nápoles tem vários, os capoeiristas, os terreiros de candomblé precisam de ajuda nesse momento. Essa lei, ela vai ter que também contemplar, está lá contemplado, na verdade. Então, de modo geral, essa é a primeira fala que a gente faz. Show, obrigado, Sumário, muito bom. Vou fazer a leitura, então, aqui de alguns comentários, agradecendo novamente vocês, e assim, quem tiver, mais uma vez falando, quem tiver, então, seus comentários, suas perguntas, envia aqui para nós, que a gente vai replicar e deixar os nossos debatedores aí responder. Tem aqui, então, o Carlos Sá, falando força, forte abraço desde México, Maria da Ajuda, desejando boa noite, Joésia Maria, boa noite também, o Levi falando parabéns pela iniciativa de colocar perspectivas locais em discussão, a Marisa Marques Santos Ferreira Fonseca desejando boa noite e falando só pessoas incríveis, parabéns a todos os participantes, Ciro faz uma brincadeira aqui, ó, galera, não foi combinado não, apareceu todo mundo de vermelho, mas não foi combinado. Parece que foi combinado, mas não. A Jéssica tá furando a bolha aí que tá colorida. Mas é assim mesmo. Aí a Clariana, ela coloca aqui fogo dos fascistas. Bernardo Marques coloca fora Bolsonaro. Marcos Aurélio Farias, viva a cultura, viva os artistas. Ciro deixa uma pergunta, daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta que Ciro deixou aqui. Lara Ferraz elogia, fala que aula. Elison Ribeiro fala, onde não há cultura, violência vira espetáculo. Lara, mais uma vez, fala governo fascista e complementa, não há investimento em cultura porque cultura vem do povo, e tudo que vem do povo é ruim para esse governo. Muito didática a fala, falando aí da fala, então, de Sumário. Aí Ciro já deixa uma questão aqui, que eu vou passar, acho que todo mundo pode responder de vocês. Ele pergunta o seguinte, diante deste estado conservador que se apresenta e do desmonte dos sistemas de cultura, como vocês veem o horizonte cultural no Brasil e em Eunápolis? E aí eu queria só complementar também essa constatação e a fala de Ciro aqui, em forma de pergunta,
que vocês falassem um pouquinho também sobre essa questão do Ministério da Cultura, aliás, não é mais Ministério da Cultura, né? Secretaria Especial de Cultura, como é que vocês veem essa loucura? Porque uma das coisas que o fascismo ele traz é justamente a perspectiva de tentar homogeneizar tudo que é cultura, e como o Sumário trouxe aí, relembrou, cultura não é uma só, a gente não tem uma só cultura que a gente vai falar, cultura brasileira, são diversas culturas, então, que compõem, que emanam, então, dos diversos povos que a gente tem aqui. Inclusive, aí, se vocês quiserem também, repercutir a fala do ministro da Educação, lá, o Weintraub, que ele fala que odeia o termo povos indígenas, povos ciganos, essa coisa toda, e a gente entende que não é dessa forma, justamente pela questão plural que nós temos. Então, eu queria que vocês debatessem essas duas questões aí, de certa forma, e aí fica à vontade, ficam os três aí. Pode começar então por Jéssica novamente. Vou só repetir, então, aqui a pergunta do Ciro, e aí, mais contextualizando o que eu falei. Diante desse Estado conservador que se apresenta e do desmonte dos sistemas de cultura, como vocês veem o horizonte cultural no Brasil e em Eunápolis? Com vocês. Então, respondendo a pergunta do Ciro, se a gente for fazer uma panorâmica, né, voltar um pouco atrás, esse Estado conservador, ele sempre esteve muito presente, né, em várias regiões do país, e eu acredito que a mesma coisa que a gente sofre aqui, outros lugares também sofrem. Eu digo no sentido assim, aqui em Nápoles a gente fomenta, promove a cultura. Ok, a gente faz ações culturais, atividades muito interessantes. Aí a gente tem a parceria com os músicos, com o pessoal do Repensando, com outras ações, tem outros agentes de cultura na cidade, outros espaços. Mas ainda assim é algo muito... não é valorizado, né? A gente não vê muito esse valor por parte da maioria da população. É algo como se fosse... É engraçado que, assim, eu sempre comento com o Sumário quando ele me manda para as escolas, né? Sem citar, claro. Quando ele fala para ir para as escolas, eu já vou assim, porque é muito complicado quando a gente chega nas escolas e apresenta uma proposta interessante, só que a pessoa que nos atende fala que não é interessante para aqueles alunos, que os alunos não vão compreender, que, enfim, são tantas intervenções, né, que a gente escuta, tanto não, e a gente fica um pouco chateado, um pouco cansado, só que aí a gente volta, né, porque a gente sabe o poder da cultura, né, a beleza que ela tem, o que ela pode atingir. Então, assim, eu acho que a gente trabalha o tempo todo com resistência. Assim, a minha experiência que eu tenho no espaço, esses anos, foi com base nessa resistência. Me ouvi muito, como o Sumário citou, que é espaço de loucos, espaço de maconheiro, qualquer espaço, menos de educadores, menos de formadores, né, de opinião, menos de formadores ativistas, enfim. Então, eu acho que a pandemia, ela traz para a gente essa problemática, ela traz essa interferência, ela traz esse afastamento, mas a resistência a gente esteve sempre, né? Porque se a gente for olhar, os conservadores, eles estão em qualquer lugar. E, infelizmente, embora a maioria dos nossos alunos, por incrível que pareça, são são conservadores, são evangélicos, né? De igrejas próximas, então a gente tem essa relação, mas a gente recebe também muitas críticas, né? Para que esse projeto? Para que esse espaço? Para que esse povo? Então, você vê o outro torcer o bico quando eu vou colocar um cartaz numa escola ou em algum espaço e você vê um coordenador ou um professor olhar assim e achar totalmente significante. Então, assim, acho que a gente precisa um pouco... Antes da gente pensar em uma população conservadora, a gente pensa que a gente tem escolas com educadores conservadores e que não abraça e apoia a gente enquanto agentes de cultura, enquanto ativistas,
né, e enquanto artistas. Eu acho que eu finalizo minha fala aqui e deixo para os meninos complementarem. Pode ficar à vontade aí. Velho? Então, né? Cara, acho que ele fala da questão da cultura de uma forma geral e tudo, nesse desgoverno, mas a realidade também é que o acesso ao que a gente tinha, né? Ao que a gente tinha ali, o acesso a esse recurso também, boa parte deles não chegavam à periferia de fato, né? Aos fazedores de cultura dentro da periferia. Agora, quais fazedores esses? Poxa, quantos grupos de pagodão existem em Eunápolis, organizado e ensaiando? E quantos deles conseguiram se organizar para acessar um recurso via município, via estado, via governo federal, algo do tipo? Quantos coletivos de cultura hip-hop também estão dentro das periferias e quantas vezes conseguiram? Obviamente que no hip-hop a gente tem alguns exemplos, como as próprias associações de cultura hip-hop, ONGs, o MVBio também, que deu palestra em algumas comunidades, ensinando a acessar isso daí. E assim, aqui no Viola de Bolso, existiu em alguns momentos cursos para... Ah, meu Deus, esqueci o nome aqui agora, que foi o curso. O Marta não poderia me lembrar também, mas que era até o João, que ele ensinava, né, mesmo você também a acessar, escrever editais e tudo. Depois tivemos o curso também do Griot, também passava por esse processo de formação, mas que já havia uma dificuldade para a própria periferia compreender esse direito que ela tinha, né? E assim, não só a periferia, como a classe de artista de forma geral. Então, o artista, quando ele começava a se pensar dentro da arte, ele se pensava dentro da arte, mas não se pensava dentro da cultura em si. Então, ele se pensava dentro da arte, dentro da indústria cultural, mas não no movimento cultural, não na militância cultural, e pensando a cultura como um instrumento de capacitação, como um instrumento de comunicação, enfim. Como veio servindo em minha vida, na vida de Jéssica, na vida de várias outras pessoas que passou por espaços como o próprio Viola de Bolso. Então, existe algumas dificuldades que foram apresentadas a partir desse desmonte que teve no governo fascista, mas é preciso pensar as dificuldades que a gente já vinha tendo desde antes desse governo fascista. Então, cada vez mais, espaços como esse daqui, espaços físicos também, que visam a formação do fazedor cultural, é importante para até aprender o seu lugar por direito dentro do Estado, dentro da cultura. Ciro é um ator social importantíssimo em Anápolis, está vivenciando uma experiência de morar em outra região. Eu acho isso muito importante, porque é a construção do conhecimento, o acúmulo de experiência da vida. Eu saúdo ele e, com muito respeito, é uma figura que ajuda muito a pensar a política local. Mas aí, para mim, é o seguinte: a cultura, ela reflete a dinâmica das sociedades, as culturas, né? Para ir para o plural. E as sociedades refletem o acúmulo cultural de conhecimento que tem. Então, juntando isso aparece muito nas expressões de artes. No pensamento sobre a existência do mundo, na filosofia, o pensamento econômico de construção, né, das relações do trabalho, o pensamento sobre como decifrar os signos do mundo através dos rituais das religiões. Então, aí é a dinâmica da resistência. A cultura, ela vai sobreviver como sobreviveu sempre, não é? E, para dar vazão a isso, então ela cria as suas obras de arte, seja a obra coletiva, seja a obra individual. Mas a gente, dentro dessa sociedade, ela é regulamentada.
Olha, a gente está falando aqui de cultura de resistência, mas nós sempre temos que bater na afirmação do direito à cultura. Por quê? Nós estamos numa sala de bate-papo, inclusive de um partido político. Então, a gente precisa de pessoas que também seja a voz dessa perspectiva que tem do Estado que engole a cultura também. Então, a gente precisa dessas pessoas. Vale lembrar que em Eunápolis, a gente teve aqui Lucas Leite, uma referência que é importante citar. O Partido dos Trabalhadores aqui nunca conseguiu avançar muito do ponto de vista de uma proposta para a cidade. As pessoas, não sei por qual motivo, não é nossa reflexão aqui, mas Lucas Leite, ele foi essa pessoa que compreendeu essa dimensão da cultura no campo da política. Então, isso é fundamental. Então, a proposição de afirmação do movimento cultural é resistência, porque sempre foi assim, mesmo nos governos de esquerda. Então, nos governos de esquerda, você vai perceber que a voz da diversidade cultural, para fazer valer, também não é fácil, por conta da compreensão de condução das sociedades. Então, nós tivemos um momento aí, não sei se vai mudar muito com essa coisa da pandemia, das mudanças de paradigmas sobre o ser e o nada, mas tem um tempo que os partidos políticos parece que iam ser a condução do processo histórico de transformação. Não é mais. O partido político é um dos, mas tem outro. A cultura é a revolução. As culturas. Então, ali tem todo o bojo. E ela vai se dividir nos vários espaços, inclusive nesses espaços virtuais que estamos agora. É uma maravilha isso, né? Então, dando prosseguimento aqui, o Ciro ele concorda com Jéssica, fala a verdade, Jéssica. A escola muitas vezes subestima e limita os alunos. Muitos professores e gestores não compreendem a cultura como parte formativa desses sujeitos. Ramon Rafaelo fala: viola de bolsa é um patrimônio cultural de Eunápolis, uma ferramenta de promoção da cidadania. Parabéns ao PSOL por promover o diálogo e estar atento para a cultura em nosso município. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Lucas Rodrigues fala: boa noite. E aí a pergunta, daqui a pouquinho eu faço. Lara Ferraz coloca: a cultura sempre foi resistência. Mike Oliveira, colega lá de Itabuna, de Sociologia, de Ciências Sociais, ele observa: sim, sobreviverá apesar da ignorância das perseguições. A cultura é como água que se amolda ao tempo, às circunstâncias, à necessidade de um povo, ao espaço, às individualidades e coletividades. A cultura é prova da existência de um povo. Ramon Rafaelo completa: o ser humano é um animal político. A cultura é política como expressão humana. Lara Ferraz: a cultura é a revolução. Que lindo. Ramon Rafaelo: o ser humano de novo aqui. Clareana. E aí ela coloca uma questão também. Eu vou começar aqui as questões para vocês, tentar responder um pouquinho mais rápido, porque o nosso tempo está se esgotando. O Lucas Rodrigues, ele fala: boa noite. O que precisa para os artistas acessarem essa verba cultural? E a Clareana, ela fala: quais os possíveis caminhos que o movimento cultural pode fazer agora nessa atual conjuntura? Há algum movimento de união ou mobilização da sociedade civil? E aí eu só queria também completar que é como vocês colocaram a cultura como direito. A gente não pode esquecer disso. Ela está elencada, sim, em relação aos direitos de cidadania de terceira, de quarta dimensão, na verdade, que nós acabamos chamando como expressão, então, de um povo, expressão étnica, que é passar, então, de geração para geração. E
ela faz parte, então, de um processo de radicalização da democracia, de um processo de cidadania real, onde o povo tem que lutar e se organizar para conseguir isso. Como a gente sempre fala, direito, infelizmente, não cai do céu. A gente tem que arrancar, porque senão ele não vem. Então, passo a pergunta para vocês, como fazer, então, para... se tem alguma verba, como fazer para acessar essa verba, e também se existe alguma movimentação, alguma união entre os setores artísticos aqui da cidade, que a Clariana também pontua. Fiquem à vontade aí para ver quem vai responder, os três respondem. Deixa eu só citar rapidinho. Abraço para a Clariana, que está lá em João Pessoa, na Paraíba. Lara, que está pertinha, mas está guardada no seu canto. E também abraço a todos aí que estão acompanhando a gente. Então, a gente... O que houve, então? Com o golpe e a instalação desse governo fascista, vamos dizer assim, então acabou o acesso público aos recursos da cultura que está lá e colocado como uma alternativa à Lei Rouanet, que não é. Então, a alternativa é fazer chegar através dos planos que estavam postos no Sistema Nacional de Cultura. Tanto que o dinheiro está lá parado. Aí, do ponto de vista nacional, vou dizer, depois local, o que acontece? Do ponto de vista nacional, então surgiu esse movimento que propôs no Congresso, e a Jandira Fegali foi relatora, da Lei de Emergência Cultural. 3 bilhões de reais. Nos primeiros momentos, esse recurso era para um investimento em espaços culturais, porque pessoa física ia via aquele outro dinheiro da emergência, de R$600. Mas aí Bolsonaro falou, não vamos ampliar para artistas, para esse povo aí não, porque não serve. Então, a Jandira retomou e colocou novamente nessa lei. Então, essa lei vai garantir para os autônomos, artistas, produtores, técnicos de som, artistas de rua, espaços culturais, quilombolas, terreiros, todos essa diversidade, essa dimensão cultural, para a pessoa física vai receber o mesmo valor que esse outro apoio emergencial, R$600, e espaços culturais um valor mais ampliado que varia entre 3 mil e 10 mil. Além disso, esses recursos não é só para isso. Esses recursos para também alguns editais urgentes agora. Por exemplo, edital de sala filosófica de debate virtual. Então, vai surgir projetos de várias formas no campo virtual. Então, vai ter recursos para esses editais. Vai ter recursos, vai ter editais também que vai promover recursos para pós-pandemia, para atuação em escolas, em espaços de praças, ruas, bibliotecas. Então, recursos que estão voltados para isso. A lei, é importante agora todo mundo ter acesso para uma leitura. Agora, tem um detalhe importante, que tinha muitos recursos, que a ideia, a proposta inicial, era vir direto para as instituições culturais. Mas, diante de uma série de articulações e de acordos, os recursos eles vão vir via administrações municipais e estaduais. Então, para a gente, é um problema. É um problema por causa da gestão desses recursos. A gente precisa estar muito organizado para gerir esses recursos. Só para ser mais rápido possível. Então, neste momento, o que a gente está precisando, do ponto de vista estadual, se tem grupos pensando no campo do Estado, é se cadastrar no sistema de informações e cadastros de cultura da Secretaria Estadual de Cultura. O CIIC Bahia. SIIC-BA. Vai lá, aí é artista de rua, que for capoeirista, professor, mestre, se cadastra lá, porque é através desse cadastro que vai acessar esses recursos. Do ponto de vista municipal também. Só que do ponto de vista municipal nós temos diversos problemas. É aí onde entra a minha fala
porque é rápido, mas a gente precisa. Nós chegamos a convocar via Facebook, num texto, talvez as pessoas não leiam muito ali os textos, mas que a gente precisa propor, junto ao Legislativo, uma lei municipal de emergência cultural. Por quê? Porque até mesmo para o Executivo se respaldar legalmente, vai repassar esse recurso como? Então, se não cria uma lei no Legislativo municipal de emergência cultural, via decreto vão criar, porque é a emergência, vamos criar um plano municipal de emergência cultural. Anote essas coisas aí, todo mundo, professor Márcio, isso tudo é gravado, né, para depois a gente retomar, que já são propostas aqui. Então, ou a gente propõe um plano municipal de emergência cultural, ou a gente dialoga com o Legislativo para criar a lei municipal de emergência cultural. Porque os recursos vão passar por aqui. Porque prevê o seguinte: Fundo Municipal de Cultura, Eunápolis tem, e tem dinheiro. Fundo Estadual de Cultura, para o Estado, nessa coisa ampla. Além disso, tem os recursos do arranjo federativo, que também o Eunápolis vai receber. Então, todos esses recursos, ele tem destinação. A cultura também vai, além da própria lei da cultura, tem outros recursos que vai ampliar. Então, a gente precisa se organizar como? Nesse momento, o sistema municipal de Eunápolis está sem funcionar, o conselho não funciona, não tem representatividade, se funciona em algum lugar e a gente não sabe, mas nós temos um decreto municipal de 2016 que instituiu o Fórum Municipal de Política Cultural. Este fórum, ele é um fórum permanente. Ele passou a existir lá, de lá para cá, ele é permanente. Nós precisamos compor ele virtualmente. O Fórum de Política Cultural de Eunápolis. Este fórum, a gente pode constituir ele e tornar ele o espaço definitivo, permanente, nesse período, para dizer aonde esses recursos vão ser destinados no campo municipal. Entendeu? Provavelmente, não sei como é que o município vai se preparar para cadastrar os músicos, os artistas, os poetas, os escritores, os mestres de capoeira, para receber esses recursos. Finalizei. Pois bem, tem mais alguns comentários aqui. Joésia Maria fala: infelizmente, o atual governo federal tem fortalecido, através das igrejas, uma aversão às práticas culturais em nosso país, exigindo que não se reconheça, ou melhor, que reneguem a ancestralidade. Eduardo Alves coloca: o viola de bolso é a minha casa. Clariana Santana fala: minha também. E Lara Ferraz também fala que é a minha também. Joésia volta e fala: cultura é um direito. Dentro desse governo fascista, homofóbico e racista, temos como ativistas culturais, professores, artistas, estudantes e todo segmento que quer mudança, resistimos ainda mais. Não pode ser mudança se tivermos medo. Pois bem, pessoal. Will, você quer complementar aí, falar? Tá de boa? Então, olha só, pessoal, a gente combateu aqui aí 1h30 aí já de live, de conversa, de bate-papo, a galera tá comentando aqui, mas o tempo que a gente tinha firmado era 1h30 aproximadamente. Então, vou fazer o seguinte, vou pedir para que vocês, então, cada um faça suas considerações finais, tentem mandar o recado de vocês e falar que, para somar aqui agora, primeiramente, que a gente, quanto partido, está aí para apoiar qualquer iniciativa relacionada à cultura. O que a gente puder realmente dar as mãos, com certeza estaremos aqui. Fiquem à vontade, então, aí, para vocês se despedirem e falando, inclusive, que essa pode ser a primeira de outras oportunidades para essa conversa. Beleza? Quem começa?
Jéssica? Fica à vontade, Jéssica. Já está na ordem, peraí. Então, pessoal, muito obrigada, gratidão mesmo pela oportunidade desse diálogo, desse espaço. É disso que precisamos, né? E a gente, especialmente, nós, agentes de cultura e artistas e ativistas aqui de Eunápolis, a gente precisa desses espaços de discussões. O que eu tenho para dizer é que a cultura ela é um direito nosso, né? E que os espaços culturais, ela nos ajuda a nos aproximar das nossas raízes, né? Aquilo que potencializa a cultura popular, que valoriza a ancestralidade, é dessa forma que a gente planeja nossas atividades lá no espaço. Os demais pontos de cultura que a gente tem parceria, o Espaço Cultural da Paz lá em Teixeira, o Grande Luiz e Griot, e outros, o Tobici Neto, lá, o de Lazense, lá de Ilhéus, todos esses espaços, eles têm a perspectiva, né, da valorização ancestral, da valorização da cultura popular, da valorização da cultura local, e aqui em Eunápolis a gente trabalha com essa pretensão, a pretensão de formar o sujeito, né, de propor ele uma formação sociocultural, e a gente acredita nessa cultura como direito a partir dessa formação. Então, eu queria agradecer e estamos abertos, né, para discussões, para as parcerias, para sugestões. Acho que a gente, nesse momento da pandemia, a gente precisa fortalecer as parcerias, e aí vai um recado para os artistas, né, da cidade, se fortalecer, se agarrar, até mesmo para que a gente possa conseguir dar algum avanço na lei de emergência cultural aqui na cidade para subsidiar os artistas locais. Um abraço. Bom, seguindo um pouquinho a ordem também. Primeiro, agradecimento, Márcio, por promover, né, através do pessoal aí, essa reunião, esse bate-papo, pessoas maravilhosas, Jéssica, Sumário, que tanto vem caminhado juntos aí, aprendido cada dia mais com eles. E, cara, falar um pouquinho através da música, que eu acho que facilita um pouco o diálogo. Tem uma que a gente faz que é mais ou menos assim, né? Pegar da metade, porque senão vira vigília aqui. Vai. Vagabundo não quer só mulher, não. Vagabundo não quer só tênis da hora. Vagabundo de verdade quer melhor educação pros seus moleques na escola. Vagabundo não quer só curtir o Pedrão. Vagabundo também tá pedindo paz. Vagabundo quer quebrada com pavimentação. E esses são os vagabundos reais. É que burguês chama nós tudo de vagabundo. Então eu mostro para esse o que o vagabundo faz. Tem um jogo que só rola no gueto, para o gueto e ganha. O vagabundo que trabalha mais vagabundo é seguido nas Americanas por outro vagabundo de preto, parece novela. É que esse outro vagabundo foi cooptado pelo sistema, que não tem detector de favela. Vagabundo não pode ter orgulho de ser vagabundo. O playboy imita vagabundo, isso já é normal. Mas esse mesmo playboy pagar de doido com um vagabundo vai acabar no hospital regional. E eu não estou aqui defendendo a violência, mas esses caras já estão passando do limite. Estou defendendo o Bolsonaro para ver bandido morto todos, menos os bandidos chique. O gueto sempre viveu com repressão, não é de Cosme e Damião, esse tanto de bala. E se tem vagabundo defendendo essa visão, perdão, pai. Eles não sabem o que fala. Tem que investir pesado em cultura e educação, mas isso só traz resultados a longo prazo. Então, para o vagabundo não seria normal, já que isso não ajudaria a segurar os mandatos. O rap ainda é dedo na ferida. Falei o que sei, porque sei que era preciso. Os vagabundos têm que escutar mais sabotagem para lembrar que rap ainda é compromisso. Então, estamos aí através do rap, através da cultura, através da poesia, dizendo que se somos os vagabundos que eles apontam, vagabundo está trabalhando, vagabundo está fazendo cultura, vagabundo está buscando seu sustento, vagabundo não está fazendo tudo, menos defendendo o governo fascista. Obrigado, professor Márcio.
Jéssica, Wilber, por participar com a gente aqui, ouvir. Todo mundo que está ouvindo, porque dá vontade de falar, as pessoas também, né? Então, participar, ficar só ouvindo a gente, dá vontade de se expressar mais. Mas é fazendo mais momentos como esse que a gente vai ampliando as nossas conversas e entendimentos. Obrigado mais uma vez, boa noite. Pois é, galera, a gente encerrando aqui, vou ler só os últimos comentários que chegaram. Então, o Ciro coloca parabéns ao Viola, ao Níbero Recto, que é o Will, e ao PSOL pelo diálogo construtivo necessário para a cidade. Johnny chegando, fala boa noite a todos. Anselmo Farias, parabéns ao PSOL por essa live. Bernardo Marques, parabéns ao PSOL e ao Nápoles, Bahia, pela iniciativa, e parabéns aos participantes, em especial a minha amiga Jéssica Soares. Lara Ferraz coloca parabéns aos envolvidos, muito didático. Joésia Grande, Wilber. Dione coloca, no caso específico de Eunápolis, valeria uma reflexão mais aprofundada. O fato de nós sentirmos a gente de nossa história e de nossa cultura. Como o grupo de Viola de Bolsa irá lidar com problemas culturais pós-pandemia. Essa vai ficar para a próxima. Dione, Claudiana coloca aqui, arrasaram. Eu quero... O tema é extremamente importante, extremamente complexo. O tempo, infelizmente, é curto, mas eu acho que, desde já, a gente já vai encaminhar assim, uma outra conversa que é tão necessária para a gente falar de cultura, que é um direito, que é uma necessidade, a gente está discutindo e está conquistando o espaço. A gente não pode realmente, jamais, virar as costas e tangenciar sobre esse assunto. Ainda mais agora, nesses tempos de pandemia, que a gente percebe o quanto que é tão necessário. Mais uma vez, agradecendo a todo mundo que participou, dizer que o vídeo ele fica gravado aqui, então tem muita informação no vídeo, ele é extremamente didático, como foi colocado aqui. Quem quiser, então, rever, vai estar aqui na página. E aí, aproveitando também para convidar a todos para curtir a página então, do partido, a gente também tem o Instagram, falar que na semana que vem a gente vai estar com uma outra live, na data provável aí da quinta-feira, falando sobre movimentos sociais. E aí está tudo meio que linkado, né? Cidadania, educação, cultura, um entendimento que essa cidadania, como eu falei antes, a gente não ganha, esse direito a gente não ganha, a gente arranca, a gente tira, a gente pega, a gente conquista. Então, a gente tem que realmente estar organizado. Nesse momento de ataques fascistas, a educação, saúde, a cultura, tem que organizar realmente. Eu vou findar aqui com o término de uma passagem de Gramsci, novamente, que ele fala sobre indiferença. E aí, só para deixar o recado, a indiferença opera com força na história. Opera passivamente, mas opera. É a fatalidade, é aquilo com que não se pode contar. É o que interrompe os programas, subverte os melhores planos. É a matéria bruta que se rebela contra a inteligência e a sufoca. Nesse momento, a gente não pode ficar de maneira alguma diferente. Precisa, sim, mesmo distante, estar se organizando. A gente está distante, mas estamos juntos. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, galera. Uma boa noite. Salve, salve. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Falou. Ai. Gente.